atingir o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença de malfeitores e ociosos desencarnados ali se justificava por causa do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da terra. Era o similia similibus em ação, ou seja, semelhante atrai semelhante, cumprindo-se assim a lei do progresso, castigando-se e flagelando-se uns aos outros. Esses desviados alcançariam a noção do verdadeiro caminho salvador. Olhei a infeliz e expus minha vontade de ajudá-la. E o prestimoso guarda esclareceu que era inútil e equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor, disse que nossa irmã desventurada permanece sob alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento, realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo total. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontravam as ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Gerou o sofrimento que a levou ao túmulo. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta volúvel, querendo novidades supérfluas. O resultado foi funesto. Terminado o parto difícil, vieram infecções e febre maligna, aniquilando o seu organismo. Soubemos que nos últimos instantes os gritos do filhinho novinho, despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Presa aos despojos por conveniência dela mesma, aqui tem se caracterizado pela inconformação. Vários amigos, visitadores, em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados, têm vindo aqui tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e se supõe em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar o desespero. Os benfeitores, desse modo, esperam a manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação, pela probabilidade dela se entregar aos malfeitores desencarnados. Indiquei o laço fluídico que a ligava ao corpo e disse: vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria em estado de putrefação. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem deseja tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar esses laços? Que diz? Não, não pode ser. Temos ordem. Por que tamanha exigência, insisti? Se desatássemos as algemas benéficas, ela voltaria intempestiva à residência abandonada, como possessa de revolta,
e destruiria o que encontrasse. Não tem direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que estava fazendo o seu melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou lá aqui no mundo, né? Então será libertada e dormirá o sono reparador, em instância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. Pois é, né? Como a gente é arrogante. A gente sempre acha que o outro não sabe o que está fazendo, como se ele não estivesse vendo aquilo, né? Como se ele fosse insensível, se fosse eu, né? E a gente acaba se metendo onde a gente não é chamado. Como é fácil dar palpite. E como se diz, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Boa intenção não é suficiente. Total falta de respeito pelo outro, né? Pela vivência do outro, pela experiência do outro. Então, né? Um dia a gente aprende, imagina, ao invés de procurar saber como funciona, a gente vai se metendo, né? A gente não respeita mesmo. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando qual demente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor me chamou a outras zonas, de onde partiam gemidos estridentes, e disse calmo: são vários infelizes na vigília da loucura. E mostrando um velhote desencarnado de cócora sobre a própria campa, acrescentou: vem aí, escute. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor se mantinha igualmente em ligação com o fundo e dizia: ai meu Deus, quem me dará o dinheiro? Quem me dará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, ele rogava súplice: quem são? Querem me roubar? Socorram-me, socorram-me. Em vão eu lhe disse palavras de encorajamento e consolação. E o sentinela me disse: não ouve. A mente dele está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas, cifrões. Vai ficar muito tempo na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar a saída dele dessa situação, porque ele iria castigar os herdeiros, chicoteá-los diariamente. Porque não pudesse dissimular o espanto que me tomava o coração, o servidor otimista acrescentou: não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não faltam proteção e esperança, porque outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas abaixo da crosta. Tal o estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador consciente do serviço a realizar, ele acrescentou: segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, também há sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo me chamou a postos.
Agradeci ao amável informante, profundamente emocionada pelo que eu vi, e me despedi imediatamente. Os companheiros encarnados foram embora e o próprio coveiro se dirigia à saída. Foi comovente o adeus de Dimas e a mãe, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos votos de paz, nos sentimos enfim em condições de partir. Antes, porém, minha curiosidade de pesquisador desejava entrar em ação. Como que o Dimas se sentia agora? Não seria interessante saber as suas opiniões, suas informações? Seu testemunho poderia ser muito valioso para eu, eventualmente, esclarecer alguém no futuro. Em minha esfera pessoal de observação, não pude colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna. E no último transe carnal estava totalmente inconsciente. Jerônimo percebeu meu propósito e falou bem-humorado: "Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber." Agradeci enquanto o recém-liberto atendia bondoso aos meus desejos. E aí eu comecei: "Sente ainda os fenômenos da dor física?" Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Porém, noto que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, eu volto a experimentar os padecimentos que sofri. Mas ao conformar-me com os superiores desígnios, eu me sinto mais leve e reconfortado. Já pude fazer essa observação. E os 5 sentidos? Funcionam perfeitamente. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo para comer. Mas esse desejo não é incômodo nem torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. Eu ia continuar curioso, né? O curioso questionário, né? Mas Jerônimo, sorridente, acabou com a minha pesquisa, dizendo: "Você pode intensificar o relatório das impressões quando desejar. Interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Mas saiba que não se verificam 2 encarnações rigorosamente iguais. O plano que fica na mente depende da posição espiritual de cada um." E aí a gente sorriu, né? Todo mundo sorriu diante dos meus impulsos juvenis de saber, e amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta ao lar de Fabiano. Então, gente, esse capítulo mostra, né, que todas as pessoas com ideias fixas são assim. Ficam apegadas às coisas e não conseguem se desligar do corpo, mesmo que este esteja apodrecendo. Eles ficam sofrendo pelo apego, querendo infernizar a vida daqueles que ficaram. Por quê? As coisas são deles e não de quem ficou. Né? É difícil eles entenderem isso, que não dá para levar, né? Que as coisas ficaram. Eles querem, eles estão apegados, eles estão se desfazendo, eles estão ali presos naquele sofrimento e não conseguem se libertar. Quando a nossa mente não está disciplinada pelo conhecimento, nós sofremos muito. Quando nos desequilibramos, temos a sensação da terra, as sensações da terra, né? Como a sede, a fome, todas as sensações, né? Mas quando nos equilibramos, voltamos a nos sentir bem. Foi o que Dimas falou, né?
se ele está equilibrado, mesmo que ele se desequilibra por um período muito pequeno, e quando ele volta ao equilíbrio, ele volta a se sentir bem, né? Ele entrega e agradece. Ok? Então, nós ainda temos 4 pessoas, né, em desencarne para acompanhar, para ver como é que é, e obviamente cada uma vai ser diferente da outra, né? E cada uma vai trazer uma lição específica para nós nos próximos capítulos, ok? Beijos, boa semana, amo vocês.